Sejam bem-vindos. Que Deus possa derramar sua graça sobre as nossas vidas. Vamos estar orando. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos deu e também por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, ó Deus, compartilhando, ó Pai, esse momento, e vamos estar compartilhando a Tua Palavra. Que Tu, Senhor amado, venhas abençoar-nos, ó Pai, através da meditação, da reflexão na Tua Palavra, que a Tua Palavra venha edificar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, nos sustentar, ó Pai, e que, ó Deus amado, a Palavra derrame graça sobre as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, ó Pai amado, em todo esse momento, nos dirigindo, nos orientando, que a Tua paz e a Tua bênção sejam abundantes sobre as nossas vidas. Abençoa os irmãos que já estão online, que o Senhor derrame graça sobre suas vidas, aqueles que estão chegando, que o Senhor possa também estar abençoando, e que, ó Deus, a Tua Palavra, ela edifique nossas vidas. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Essa mensagem que nós vamos estar trazendo hoje, eu havia preparado para o domingo passado. Mas, embora não seja assim real, mas eu fiquei preocupado achando que a mensagem que eu iria trazer, ela iria de alguma forma chocar com a mensagem que o Lélio havia pregado. Depois, examinando a mensagem, eu vi que não, mas aí na hora que ele estava pregando, depois eu me senti movido a preparar uma outra mensagem, e naquele domingo mesmo eu preparei a mensagem, tá? E consegui transmitir. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu preguei algum tempo atrás na igreja, quer dizer, já tem bastante tempo. Eu preguei uma mensagem cujo tema foi um pedido que Jesus não atendeu. E essa mensagem, ela baseava-se naquele texto em que a mãe de Tiago e João aproxima-se de Jesus com um pedido estranho, um pedido diferente, um pedido que não dizia respeito ao momento presente, um pedido que não era para a cura de enfermidades, um pedido que não era nada para o momento atual daquela época, mas era um pedido que
dizia respeito a um futuro e talvez até um futuro distante. Quando ela chegou a Jesus e se aproxima dele, ela faz o pedido. Jesus perguntou: que queres? E aí ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse pedido aqui, ele dá a entender que se relacionava com um futuro distante, ou seja, depois que todas essas coisas passarem, que esse mundo passar e que estivermos na glória, que Tiago e João ficassem um à direita e outro à esquerda de Jesus. Pelo menos é isso que a gente entende a respeito do texto. E aí Jesus, ele respondeu para ela: você não sabe o que você está pedindo. Tá? Jesus não atendeu esse pedido. Ele falou que isso era algo que Deus havia preparado para aqueles a quem realmente Deus havia preparado. Então, ele, de uma certa forma, ele não atendeu a esse pedido. Mas só que esse pedido, de uma certa forma, ela estava exaltando os seus filhos, seus 2 filhos, e isso levantou um certo ciúme, contenda entre os demais discípulos, por causa desse pedido que essa mãe fez ao Senhor Jesus. Mas a gente fica olhando que essa mulher não foi a única pessoa na Bíblia que fez um pedido e esse pedido não foi atendido. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 em diante, está aqui um pedido feito pelo apóstolo Paulo. Esse grande homem de Deus, esse maior vulto da história do cristianismo, esse maior evangelista de todos os tempos, esse maior ganhador de almas para Cristo, esse maior plantador de igrejas, esse homem que não somente esse homem marcou o cristianismo, não somente na sua época, mas ele marcou o cristianismo através dos tempos. Ele entrou para a história como sendo, depois de Jesus, a maior figura de que temos notícias. Então, é interessante que a gente observa que ele fez um pedido a Deus. E esse pedido foi por 3 vezes. Ele orou 3 vezes fazendo um pedido, mas esse pedido não foi atendido. Esse grande homem de Deus, ele tinha um problema em sua vida, e ele vai dizer que esse problema o esbofeteava. Esse problema o atormentava, que esse problema o martirizava. E ele orou por 3 vezes
pedindo que o Senhor afastasse esse problema dele, mas o Senhor não atendeu ao pedido do apóstolo. Ninguém sabia que problema era esse. Até os nossos dias, esse problema ninguém sabe dizer qual é. E é interessante que esse problema de Paulo, que ele classificou como um espinho na carne, é um problema que tem dado o que falar. Muitas pessoas, nessa tentativa de tentar descobrir qual era o problema de Paulo, qual era o espinho na vida de Paulo, e aí falam cada coisa mais absurda umas do que as outras. A verdade é que ninguém sabia, porque ele não revelou qual era o problema. Nós sabemos que muitos se atreveram e até hoje se atrevem a afirmar categoricamente acerca desse segredo, desse mistério, desse problema na vida desse homem. Esse homem, ele foi um instrumento de Deus para libertar muitas pessoas dos seus males, dos seus pecados. Mas ele tinha algo secreto em sua vida que não somente o atormentava, mas que também o levava a lutar e clamar por libertação, mas em vão. Eu fiquei pensando, na ocasião em que preparava essa mensagem, um espinho é alguma coisa que incomoda, é alguma coisa que perturba, que machuca, é algo que dói, e às vezes, dependendo do local, se for um local onde a gente tenha mais sensibilidade, se for um local onde a gente manuseie, né, com frequência, como por exemplo na mão ou nos dedos, esse espinho, essa coisa dói, incomoda, é uma coisa muito complicada. E a gente não sabe do que se tratava na vida de Paulo, que o incomodava e o incomodava bastante. Ele não revelou o que era, apenas o denominou como um espinho na carne. Você já tentou pensar acerca dos efeitos de um espinho na carne? Eu aqui em casa faço algum serviço de serralheiro e às vezes entra uma farpa, uma limalha de ferro na mão ou no dedo, e como aquilo incomoda, às vezes uma coisa muito pequena, uma coisa ínfima, mas fica aquilo incomodando. E às vezes para retirar a gente tem que pegar uma agulha e ali ficar mexendo até conseguir tirar. Dói muito na hora em que a gente vai tirar, mas é alguma coisa que incomoda. E eu fiquei tentando imaginar aqui esse espinho, não no sentido curioso de tentar saber o que poderia ser, mas os efeitos das espetadelas, tá? Daquelas espetadas que aquele espinho produzia na carne do apóstolo. É claro que isso aqui é uma coisa, quando ele fala um espinho na carne, ele está falando do efeito do espinho, mas não era literalmente um espinho, era alguma coisa que incomodava bastante a sua vida.
E eu não estou aqui para fazer nenhuma afirmação acerca desse espinho. Em alguns estudos na igreja, eu até cheguei a fazer algumas suposições a respeito desse fato. Do que, vamos dizer assim, do que poderia ser esse espinho, tá? Então, mas o que me chama a atenção foi o fato de que o Senhor não atendeu ao pedido do apóstolo Paulo. O que chama também a atenção é o fato de ele dizer: foi-me posto um espinho na carne. Eu comecei a pensar nesse espinho, não no sentido, como eu já falei, de especulá-lo, mas o propósito desse espinho. Paulo vai dizer ali no texto, para que a soberba ela não tomasse conta da sua pessoa. Então esse espinho ele tinha uma finalidade. Ele disse: para que eu não me ensoberbecesse com as revelações, né, que eu recebi, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Uma vez eu conversava com uma pessoa a respeito, acerca desse espinho, e essa pessoa disse: todos nós temos o nosso espinho. E aí eu comecei a refletir acerca desse fato. Há um fato curioso, todos nós gostaríamos de conhecer qual é o espinho do outro. Quando a pessoa me falou, todos nós temos o nosso espinho, a primeira coisa que passou pela minha mente é que aquela pessoa tinha também um espinho. E aí, eu como ser humano, a gente fica pensando, poxa, qual seria o espinho dessa pessoa? Porque às vezes a gente olha para a pessoa e não percebe que ela tem um espinho, que ela tem um segredo na sua vida, alguma coisa muito pessoal, alguma coisa muito íntima, que ela não revela para ninguém, é algo que fica entre ela e Deus. E muitas vezes o inimigo também sabe disso, o inimigo também conhece isso. E aí fica entre a pessoa, Deus e o próprio inimigo. Então, amados, às vezes a gente fica curioso, tentando querer saber qual é o espinho do outro. Há essa curiosidade em nós ficarmos especulando, tentando saber. Se a gente até pudesse, a gente perguntaria: mas qual é esse espinho que você tem? Que problema é esse? Que coisa é essa que você tem que te incomoda? Nós, seres humanos, temos essa preocupação com o outro. E muitas vezes nós esquecemos que nós também temos o nosso próprio espinho. O espinho de cada um de nós é algo pessoal, que ou nascemos com ele, ou ele é posto em nós por algum motivo. O apóstolo Paulo, ele fala ali, a fim de que? Essa expressão, a fim de que, fala de finalidade. O espinho colocado na carne de Paulo, ele tinha uma finalidade. E às vezes o espinho da nossa carne, ou da nossa carne, ele tem uma finalidade. Paulo diz: para que eu não me ensoberbecesse.
Então, a finalidade desse espinho na carne de Paulo, pelo qual ele orou pedindo 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho, mas que Deus não tirou, ele compreendeu. Provavelmente, como ele era um homem muito espiritual, ele era um homem muito ligado com Deus, ele era um homem que pensava como Cristo pensa. Ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios que ele fala sobre a mente de Cristo. E ele dá a entender que ele conseguia pensar o que Cristo pensava. Ele tinha uma comunhão tão íntima, tão pessoal, tão profunda com Deus, que ele vai dizer, eu tenho a mente de Cristo. Então, ele pensava como Cristo pensava. E aí a gente pode ficar pensando o seguinte, a soberba é um problema muito sério. A soberba é um pecado. O apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso. Sobre o problema, diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Então, esse espinho, ele tinha a finalidade na vida de Paulo de ajudá-lo a não se deixar levar pelo caminho da soberba. Por essa razão, era melhor que o espinho permanecesse na sua vida, na sua carne, porque as espetadelas sempre lembrava ele sobre essa necessidade de tomar cuidado para que a soberba não tomasse conta do seu coração. O espinho de cada um de nós é algo que nos iguala. Existem algumas coisas na vida que nos iguala. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que a morte nivela a todas as pessoas. Nivela não só no sentido de que quando estamos sendo velados, o nosso corpo fica na horizontal. Nivela não somente no fato de que todos seremos sepultados, mas nivela também no sentido de que a nossa vida tem um limite aqui na Terra e que um dia vamos deixar esse mundo. Então, não podemos viver como se a morte fosse um acidente na vida de alguém. Ela é um momento, ela faz parte da vida de todos nós e que um dia vai chegar o nosso dia. A gente nunca espera por esse dia, não deseja esse dia. A gente, se pudesse adiar esse dia, a gente adiaria. Mas nos nivela no sentido de igualdade. Ricos e pobres, importantes e simples, todos nós, quando partimos desse mundo, nosso corpo está ali antes de ser sepultado, em poucas horas começa a exalar mau cheiro. Então, a morte nos iguala. E há muitas coisas na vida que nos iguala. Uma outra coisa na vida que nos iguala é algumas fraquezas que nós temos, que às vezes nós não revelamos para ninguém. É como diz lá o filme O Rei Leão, quando Scar fala para Simba, esse é o nosso segredinho. Então eu penso que o espinho na carne é um segredinho nosso, mas que a gente sabe que Deus sabe, e a gente sabe que também o diabo sabe. A gente quer saber o segredo do outro, mas a gente nunca quer revelar o nosso segredo. A verdade é essa. As pessoas dizem, olha, pode falar que eu sou um túmulo.
E aí eu pergunto, aberto ou fechado? Porque um túmulo, ele esconde coisas desagradáveis. Mas quando se abre o túmulo, essas coisas vêm à tona. Então, falar que é um túmulo não significa nada, porque o túmulo pode estar aberto, pode estar fechado. Na realidade, a gente tem curiosidade em saber qual é o segredo do outro, qual é o defeito do outro, qual é a falha. Você pode confiar em mim que a minha mãe falava boca de siri. Quando minha mãe queria falar alguma coisa para nós, que era para não dizer para ninguém, ela falava boca de siri. E quando a gente era criança, eu comia muito siri. Eu ficava procurando a boca do siri e confesso que eu nunca achei. É claro que ele deveria ter boca, mas a boca de siri. Ela estava dizendo que a gente deveria ficar quieto. Então, amados, o espinho na carne é algo que nos iguala, no sentido, não no sentido de ser o mesmo problema. O espinho que eu tenho, aquilo que é muito pessoal na minha vida, não é igual ao que você tem, mas nos iguala no sentido de que você também tem o seu. Então é nesse sentido que nos iguala. Nos iguala no fato de que nós temos algo, algum problema, algum segredo muito bem guardado, muito bem protegido, muito bem escondido, que só nós, Deus e o diabo sabe. O espinho de cada um de nós, ele nos esbofeteia constantemente, revelando a nossa fraqueza. O espinho, ele é aquela fraqueza que nós temos na nossa vida e que muitas vezes a gente não compartilha nem com a nossa mulher, nem com o nosso filho, nem com o nosso melhor amigo, nem com a nossa sombra. Mas Deus sabe todas as coisas. E o diabo sabe por dedução, porque o diabo ele é muito astuto. A palavra de Deus diz que ele fica ao nosso redor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele fica nos examinando, ele fica nos sondando, ele fica nos olhando de uma maneira meticulosa. E ele acaba descobrindo qual é o espinho na carne, ele acaba descobrindo qual é a nossa fraqueza. Por quê? Porque ele sabe que é ali que ele vai nos atingir. Eu, quando era garoto, eu tive uma nefrite aguda. Néfrons são aqueles cálices que tem no rim, que filtram o sangue. E eu tive um problema muito sério com isso. E eu me lembro que o médico falou que eu não poderia levar nenhuma pancada nessa região dos rins, porque poderia ser fatal. Eu era garoto, mas eu me lembro disso. E aí um dia eu, conversando com um colega, a gente jogava bola junto, aquela coisa toda, e a gente conversando sobre algumas coisas, e eu falei a ele a respeito disso. Passou algum tempo e depois ele guardou isso. E aí, um dia, a gente teve um problema e a gente saiu no pau na rua. Nós nos encontramos na rua e saímos numa briga. E eu achei interessante que ele não estava tentando socar a minha cara.
ele não estava tentando acertar um soco no meu rosto, nem no meu peito, mas ele estava tentando me socar por trás, para atingir o meu rim, porque ele sabia, ele guardou aquilo com ele. E ele queria atingir aquela área onde eu havia dito que, o médico havia dito que eu não podia levar sofrer um trauma naquela região. Então quando a gente briga, a gente quer socar a cara do outro, quer socar o peito do outro, não, ele queria tentar me acertar por trás, eu de frente para ele. Ele queria atingir aquela área onde eu havia dito para ele que o médico falou que eu não poderia ser atingido naquela área por alguma coisa. Então, amados, é isso que é o problema. Às vezes, você conta o teu segredo para alguém e esse alguém, olha, pode deixar comigo, isso vai morrer aqui. Mas é só você ter um problema com essa pessoa que ela abre a boca e bota a boca no trombone, como diz o outro. Então o diabo, ele fica tentando descobrir qual é o nosso segredo, o nosso ponto fraco, porque ele quer nos atingir, ele quer saber aonde é a nossa fraqueza. Então, amados, o espinho de cada um de nós, ele serve para revelar que todos nós temos algo em comum, uma fraqueza. Você pode dizer que não tem, talvez você possa imaginar que não tenha, mas num dado momento você vai perceber que você tem também a sua fraqueza, uma área na sua vida, ela pode ser no seu corpo, mas também pode ser na sua mente, pode ser no seu coração, que realmente é uma área fraca. Esse espinho é o nosso tormento, é o nosso incômodo, é a nossa sensibilidade. Quando pensamos que estamos livres dele, surge uma chance para ele nos mostrar que está lá, firme e forte. Esse espinho serve para nos lembrar, quando vamos julgar ou condenar alguém, que não somos melhores do que o outro. Não somos melhores do que as outras pessoas. Ninguém sabe, só você, Deus e Satanás. E é aí que a nossa consciência, não é? Ela deve estar sempre lembrada disso. Porque assim como o outro tem o seu problema, a nossa consciência diz alto lá. Uma voz lá no nosso íntimo diz: você também tem a sua fraqueza. Portanto, seja misericordioso com o outro. Seja misericordioso com o teu irmão. Seja misericordioso com o teu próximo. Vocês lembram daquela mulher que foi trazida à presença de Jesus? O texto diz que ela foi pega em flagrante adultério. Aqueles religiosos, aqueles puritanos trouxeram aquela mulher e falaram para Jesus: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, fala que o homem e a mulher seriam apedrejados. Se ela foi pega em flagrante, por que trouxeram só ela? Não trouxeram também o cara, porque a lei mandava apedrejar os dois, não era só a mulher. E aí eles trouxeram a mulher. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés diz que tais mulheres, eles omitiram homens, seja apedrejada. Tu que dizes? Ele se abaixou, ficou escrevendo lá no chão,
E como eles insistissem, ele levantou e falou: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E voltou a escrever no chão. E aqueles homens puritanos, o único som que se ouviu das pedras, não se ouviu nenhum grito, nenhum grito de dor, nenhum grito de sofrimento de alguém sendo apedrejado. O único som que se ouviu foi o som das pedras caindo no chão. E Jesus, quando se levanta, não tem mais ninguém, a não ser ele e a mulher. E aí ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Eu acho interessante que ele fala os teus acusadores, porque Jesus não está aí para acusar ninguém. Eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. Ele: nem eu tampouco te condeno, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Eu acho interessante que a palavra diz que eles foram se retirando, a começar pelos mais velhos. E aí eu comecei a refletir que o texto não nos dá o direito, tá, de admitir que os pecados daqueles puritanos fossem o mesmo dela. Porque Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado. Não podemos pensar que Jesus estava dizendo que todos eles eram adúlteros como ela. Provavelmente, talvez até alguns que estivessem ali fossem, mas ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que o pecado deles poderia não ser a questão do adultério, mas, de qualquer forma, eles também tinham seus próprios pecados. Eles tinham as suas próprias falhas. O que Jesus queria ensinar é que não devemos agir como puritanos, pois cada um de nós somos pecadores e temos a consciência disso. E a palavra diz: e tocados pela consciência, pela própria consciência, ou seja, na hora que Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a mandar uma pedra nela. Jesus tocou na consciência deles, porque Jesus sabia do pecado de cada um deles. Há um comentário extra bíblico que fala que no momento em que Jesus estava agachado escrevendo na areia, ele estava escrevendo o pecado de cada uma daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. Eu não sei se isso é verdade, mas alguém falou. Ele estava escrevendo alguma coisa ali. Bom, eu não estou afirmando com isso que o espinho da carne de Paulo fosse algum pecado, mas era algo que poderia levá-lo a pecar. E ele diz: e para que não me ensoberbecesse, o problema talvez não fosse nenhum pecado, mas poderia levá-lo ao pecado da soberba. A soberba é pecado. E o espinho foi colocado com essa finalidade, para que ele não viesse a cometer o pecado da soberba. Esse espinho de Paulo era para evitar que ele caísse nesse pecado, não se ensoberbecesse. O espinho na nossa carne é para lembrar de quem nós somos, antes de julgarmos os erros e os defeitos dos outros.
Esse espinho é a nossa fraqueza, onde só o poder e a graça de Deus podem nos ajudar. O espinho na carne é a nossa fraqueza, onde a glória de Deus e o poder de Cristo repousa sobre nós. Às vezes é esse espinho que permite que a glória e a graça de Cristo, a glória de Deus e a graça de Cristo recaia sobre nós. O diabo quer usar esse espinho para nos esbofetear, mas o Senhor usa esse espinho para nos ajudar a tirar força da fraqueza. Finalmente, antes de tentarmos querer descobrir o espinho do outro, ou a fraqueza do outro, lembremos das nossas próprias. Nós temos as nossas próprias fraquezas. Deus não vai tirar esse espinho. Ele vai usá-lo para nos manter firmes. Lembremos de que o diabo, ele quer usar esse ponto fraco para o mal, mas Deus pode usá-lo para o bem, para que a sua graça se manifeste e nos aperfeiçoe. Eu trabalhava no hospital e dava plantão lá. Nessa época era as segundas-feiras, eu dava plantão de 24 horas. E eu costumava ficar junto com um amigo que ele era crente em Cristo Jesus, mas aquele crente vacilão, aquele crente que pisava muito na bola, ele dava muito mais mau testemunho do que bom testemunho. Eu o aconselhava muito, a gente conversava muito, batia muito papo, principalmente na parte da noite, onde às vezes quase não tinha serviço, a gente ficava conversando, batendo papo. E aí eu dava alguns conselhos e a gente conversava sobre a palavra. Ele conhecia muito bem a Bíblia, ele era um excelente professor de escola dominical na sua igreja, ele conhecia a Bíblia porque lia muito, estudava, pesquisava. Ele era um excelente professor de escola dominical, mas era um cara que ele tinha muitos vacilos, tá? E que num hospital, no meio dos colegas, aquilo realmente era alguma coisa que não caía muito legal. E aí eu sempre conversava com ele, mas ele era muito brincalhão, ele era uma pessoa maravilhosa. Eu estou dizendo era porque infelizmente ele foi levado por essa Covid-19, ele veio a falecer. Mas um amigão, eu gostei dele. Mas é interessante que um dia a gente estava conversando e parece-me que ele, pelo fato de uma vez ter sido repreendido por um pastor, e ele sabia que eu era pastor, ele vivia tentando encontrar defeitos em pastores para que ele pudesse, eu não sei, eu acho que aquilo era como saborear o sabor da vingança. Quando ele percebia uma falha num pastor, ele parece que tinha o prazer naquilo. Isso porque um pastor não soube lidar com o problema que ele tinha e que ele conversou com esse pastor. E pelo fato desse pastor não ter entendido ou não ter tido misericórdia dele, não ter procurado ajudá-lo da forma que poderia, ele ficou assim, se tornou um cara muito crítico em relação a pastor. E aí a gente conversando e eu falei para ele, olha, todos nós temos um espinho na carne, todos
temos uma fraqueza. Eu falei, há pelo menos 3 áreas em que os pastores têm uma fraqueza, e não só pastores, mas as pessoas de um modo geral. É barra de ouro, poder. Aliás, barra de ouro é dinheiro, barra de saia, mulheres, e barra de ferro, poder. E aí, eu mal acabei de falar isso, ele virou e perguntou, qual é a tua fraqueza? Me deu vontade de dizer assim, arreda Satanás, mas eu não quis ser indelicado com ele. Eu virei para ele e disse, olha, isso é uma coisa muito pessoal. Isso é algo meu e que eu não posso revelar para você. É algo que eu sei, Deus sabe, talvez o inimigo até saiba, mas é coisa minha. E eu não vou dizer isso para você. Ele ficou interessado em saber qual era o meu ponto fraco. Qual era a área frágil na minha vida. Porque todos nós temos. Você pode dizer que não tem, talvez até seja essa a sua fraqueza, você achar que não tem. Mas tem. Todos nós temos. Então, amados, o nosso ponto fraco, Deus não vai tirar. Não vai. Não porque Ele não possa, pois Ele pode. Assim como Ele não atendeu o pedido de Paulo, Ele não atende ao nosso pedido nesse particular. Porque no dia que eu preparei esse sermão aqui, ele nasceu de uma oração onde eu estava orando pela manhã acerca dessa minha fraqueza. Eu estava no quarto sozinho, curvei minha cabeça e orei, pedindo a Deus que me curasse desse ponto fraco, dessa fraqueza. E aí me veio na mente a palavra, a minha graça te basta. E aí eu me lembrei desse texto, aí eu fui lá na Bíblia e aí eu comecei a escrever e preparei essa mensagem. Deus quis dizer para mim o seguinte, olha, quando eu chamei você para o ministério, eu já te conhecia. Eu sabia que você tinha essa fraqueza. E eu chamei assim mesmo. Essa fraqueza aí é o cabresto da pipa, onde eu te controlo. Eu não vou tirar isso. Era como se eu estivesse ouvindo Deus dizer para mim, olha, você nasceu com isso, tu vai morrer com isso. Mas a minha graça é suficiente para confiar a você o ministério da palavra, confiar a você alguma coisa tão importante, mesmo sabendo do espinho que você tem na sua carne. Essa é a minha graça. Eu não te rejeitei. Eu te salvei. E eu não te rejeitei por você ter um espinho. Mas eu chamei você e você pensa que eu não sei desse espinho? O profeta Jeremias, quando Deus chama ele diz para Deus que ele não passava de uma criança. Deus falou assim, olha, não diga eu não passo de uma criança porque antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci e te designei como profeta às nações. E aí Deus trouxe isso à minha memória. Antes do meu pai e minha mãe transarem e minha mãe engravidar de mim, Deus já sabia tudo a meu respeito. E Ele me chamou para a salvação e me chamou para o ministério.
Deus não chama homens e mulheres perfeitos. Deus chama homens e mulheres fracos e falhos, para que o poder, a graça se manifestem na vida dessa pessoa e para que a gente olhe para o outro com misericórdia. Porque quando a gente quer julgar o outro, alguma coisa dentro da nossa cachola diz: alto lá, você não é perfeito. Você também tem os seus defeitos. Portanto, olhe com misericórdia o defeito do outro. Não é igual ao teu, não é o mesmo que o teu, mas você também tem. E eu tive misericórdia de você. E a minha graça se manifestou sobre você. E eu confiei em você, mesmo sabendo que você tem essa fraqueza, tem esse espinho. Então por que você não se compadece do teu irmão? É por isso que Deus chama fracos e falhos. Deus não chama ninguém perfeito. Deus não chama ninguém perfeito. Deus chama pecadores, para que a gente realmente possa ter misericórdia. Quando você vai ver lá na parábola do credor incompassivo, o Senhor fala: vem cá, eu não tive misericórdia de você e não te perdoei aquela dívida toda. Por que você então não teve compaixão do outro? Deus teve compaixão de mim, me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual eu encontrei a redenção, a remissão dos pecados. E Deus fez isso comigo, com você e faz com todos nós. Mas há coisas em nós que Ele não cura. Não é que o sangue de Jesus vertido na cruz não tenha poder para nos curar, mas tem coisas que é ali onde Deus nos controla. É aonde Deus, quando Deus chamou Moisés, ele tinha um problema: Senhor, eu sou pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago. Eu não sei. Mas Deus falou para ele assim: quem foi que fez o mudo, ou que vê o que não vê? Não fui eu? Eu estou chamando você. Aí ele, pelo fato dele insistir com Deus, aí Arão vinha vindo, ele: não é Arão teu irmão? Ele fala fluentemente: vai, ele vai ser com a tua voz, mas é você. Você com essa pesado de língua, você com esse teu problema, é você que eu quero. Moisés era um homem melancólico, extremamente melancólico. Paulo era um homem austero. Paulo era um homem sanguíneo. Além de sanguíneo, ele era colérico. Era um cara determinado, era um cara decidido. Ele era impulsionado pelos desafios. Mas ele tinha uma fraqueza, ele tinha um problema lá que Deus não tirou, não curou. E Deus chamou você com o problema que você tem. Ele deu uma limpeza em você, mas há alguma coisa que ele deixou ali. Não porque ele não faça o serviço perfeito e completo, mas tem alguma coisa que ele deixa, ele não tira, para que você não se ensoberbeça, para que você não se envaideça, para que você não se sinta o tal, o perfeito, para que você tenha misericórdia do outro. E para que a cada momento, quando esse momento fraco vem à tona, a graça dele se manifeste em você. E é como se ele estivesse dizendo: você está vendo? Eu sou gracioso e misericordioso para com você. Portanto, seja também você gracioso e misericordioso com o outro.
porque vocês são iguais. O problema teu e o dele não é o mesmo, mas você tem tanto problema quanto ele. Então, amados, Paulo, ele orou e Deus não o atendeu. Creio que ele não retire o espinho, porque nesse ponto fraco, nessa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa em nós. Esse ponto fraco é o nosso espinho que nas espetadelas que sentimos constantemente nos lembra de quem nós somos e que mesmo com defeito que possamos ter, a sua graça nos alcançou, mesmo tendo esse espinho. Eu me atreveria a dizer que é aí que ele nos mantém sob controle. Que o Senhor nos abençoe e ajude. Qual é o teu espinho? Eu estou falando isso aqui não para você dizer aí, mas é para você pensar. Qual é o teu espinho? Eu gostaria de orar agora, pedindo ao Senhor, não para tirar o espinho, mas para que a graça suficiente do Senhor te abençoe e te ajude para que esse espinho, através dele, a glória de Deus se manifeste. Paulo diz assim: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então, amados, isso que parece ser a tua fraqueza, é a tua força. É aí que Deus vai te dar força. Força para você vencer. Força para você caminhar. Força para você entender que você, mesmo sendo fraco, mesmo tendo algo que te incomoda, algo que você não seria capaz de revelar para ninguém, mas mesmo assim, a graça de Deus foi tão abundante que ele pega você cheio de defeitos, pega a nós cheio de defeitos, cheio de falhas e nos usa. Olha, eu ouvi um pastor falando uma coisa interessante para a qual eu nunca tinha atentado. Quando Jesus chamou aqueles 12 para apóstolos, esse pastor falou, só tinha pilantra ali naquele meio. E na verdade, a gente vai olhar ali, Jesus não chamou ninguém perfeito não. Quando Jesus chama Mateus, ele estava na coletoria de impostos. E todos nós sabemos que as pessoas que trabalham na alfândega, nessas coisas aí, metem a mão. Quando João Batista estava lá pregando o arrependimento, aí foram muitas pessoas lá, e aí foram alguns soldados, e chegaram lá e falaram assim, e nós, o que devemos fazer? Ele virou e falou assim, olha, vocês não devem abusar da autoridade e também não cobrem mais do que o estipulado. É porque, ele diz assim, vocês contentem com o soldo de vocês e não cobrem mais do que o estipulado. Isso significa que a corrupção no meio dos soldados é uma coisa antiga. Pedro era um vacilão, Judas, quando Jesus chamou ele, sabia que ele tinha vício de roubar dinheiro. E Jesus confia o que a ele? A tesouraria do grupo. Então se você for analisar a vida de cada um, você vai ver que
Era um grupo de pessoas complicadas. E aí você vai lá para o livro de Samuel, se eu não me engano, e você vai ver que quando Davi fugiu, Davi formou um exército de homens endividados, homens fugitivos, homens que não estavam bem com a sociedade. Eu acho isso interessantíssimo, porque pessoas rejeitadas pela sociedade foram acolhidas por Davi. E é onde eu vejo aí em Davi, com todas as suas mazelas e fraquezas, eu vejo estampado nele ali a pessoa de Cristo. Porque Cristo, ele disse, eu não vim chamar perfeitos. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu vim chamar pecadores. Jesus chama pecador. Jesus chama pessoa fraca e falha, como eu e como você. Se Jesus fosse olhar perfeição em mim, ele não teria me chamado, como não teria chamado a muitos. E ele ainda me chamou para algo que eu jamais imaginei. Me confiar a tarefa de conduzir o seu rebanho. Então, amados, eu queria orar por você, não para Deus tirar o espinho, mas que a graça dele se manifeste, ainda aqui com esse espinho. Tá bom? A rosa, eu tô vendo alguém botou a mão aí com uma rosa muito bonita e até a unha tá pintada da cor da rosa. A rosa é muito bonita, mas ela tem muito espinho. Às vezes você vê uma mulher muito bonita, mas ela parece uma roseira, tem espinho para todo lado. Às vezes a mulher vê um homem muito bonito, mas tem espinho saindo para todo lado. Aliás, essas pessoas, o espinho não está espetando ela, espeta os outros. Então, amados, Paulo orou e Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se manifesta na fraqueza, na tua fraqueza, na minha fraqueza, na nossa fraqueza. Naquele dia lá orando, ele disse para mim, olha, eu te chamei sabendo que você tinha isso. E eu tenho conduzido você até aqui. E é aí que eu tenho mantido você seguro. Eu te controlo aí. Eu não vou tirar esse negócio, não. Você, eu digo aqui com minhas palavras, me desculpe, mas eu não vou tirar. Tu vai morrer com esse negócio. Lá na glória tu não vai ter isso, não. Mas aqui é importante que você permaneça com isso aí. E aí eu agradeci a Deus e daí fiz essa mensagem. Vamos estar orando. Senhor amado, quando nós lemos esse texto, é como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Embora muitas vezes haja em nós a curiosidade em saber qual era a fraqueza de Paulo, qual era o problema de Paulo, problema que ele não revelou a ninguém, problema esse que tem dado muito o que falar. Eu acredito até que compêndios sejam escritos acerca desse problema, mas o texto está escrito ali e é como um espelho para refletir a nossa imagem, mostrando que nós também, e todos nós, temos um ponto fraco, temos uma área fraca na nossa vida, temos uma fraqueza, e isso é o nosso espinho. E nós não somos diferentes de Paulo, não somos melhores nem piores, nisso nós somos iguais, e todos somos assim. Então, Senhor amado, que cada um de nós, através das nossas fraquezas,
possamos permitir que o Senhor seja glorificado em nós e que o Senhor nos ajude a dessa fraqueza tirarmos força para continuarmos essa caminhada até aquele dia em que o Senhor nos levará desse mundo. Lá no céu não tem ninguém com espinho na carne. Lá no céu não há os problemas que existem aqui. Então, ó Deus, nos ajude para que, ao olhar para o problema do outro, a gente lembre o nosso problema. Que quando a gente for julgar o outro, a gente sinta uma espetadela. E essa espetadela seja uma voz interior dizendo: cuidado, você também é fraco, você também tem o seu espinho. E Deus te ama, Deus te chamou, Deus te aceitou, Deus tem sido misericordioso com você e tem te abençoado, ainda que com esse espinho. Então, seja misericordioso com o outro. Olhe o outro com um olhar de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ter um coração compreensivo, para entender as debilidades dos demais e entendermos que nós também temos as nossas próprias debilidades. Mais uma vez eu quero te pedir, ó Deus, pelo diácono Arthur, por essa irmã, foi posto o nome dela ali, mas eu não gravei. Edilce. Se não me engano, Edilce, a Miriam falou aqui. Eu quero te pedir, Senhor, pela Edilce, pelo Arthur, que o Senhor esteja abençoando esses irmãos. Ó Deus amado, que o Senhor os abençoe, ajudando para que eles recuperem a visão. Que o tratamento que está sendo indicado, o tratamento que está sendo conduzido pelos médicos oftalmologistas, sejam eficazes no sentido de devolver a visão perfeita para os nossos irmãos. Abençoa o diácono Arthur, que vai passar por essa experiência amanhã, por essa cirurgia, que o Senhor possa abençoá-lo. Ó Deus amado, levando ele em paz até o hospital, abençoando ali e ajudando a ele. Dá sabedoria aos médicos, que o Senhor esteja, as mãos dos médicos sejam as tuas, cuidando da vista do teu servo, e que ele possa recuperar a sua visão. E a irmã Emilce também, Senhor, eu não sei se ela vai operar, se vai, quando vai, ou qual é a indicação clínica que está sendo dada, mas eu te peço também que o Senhor opere na vista da nossa irmã Emilce, Edilce, que o Senhor cure a tua serva. Visita ela, Senhor, tranquiliza o coração dela, do diácono Arthur, que no momento em que eles entrarem no centro cirúrgico, que eles se entreguem as suas vidas nas tuas mãos e deixe que o Senhor cuide e que o Senhor os abençoe. Abençoa cada um daqueles que ouviram essa mensagem. Ó Deus amado, que essa mensagem possa ter sido bênção para muitos. Aquilo que eu não pude fazer, porque a atuação da palavra na vida, na mente, no coração das pessoas, é o teu Espírito quem faz. A nossa função é entregar a palavra. O efeito dela, a recepção dela, tudo isso é obra do teu Espírito, no coração e na mente dos ouvintes. Que o Senhor trabalhe essa palavra, que o Senhor molde essa palavra, de maneira que essa palavra ela venha a ser bênção na vida de todos aqueles que a ouviram.
recebe a nossa gratidão e a nossa adoração. Nos dá uma semana de bênção e de paz na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Todos nós estamos passando por um vale. Mas, ó Deus, a gente já está avistando o fim desse vale. E que o Senhor nos ajude para que a gente tenha paciência para suportar o que falta ainda nessa caminhada até chegar o fim desse vale e nós realmente podermos estar juntos novamente como nós gostaríamos de estar. Ó Deus, nos abençoa. Abençoa e sara a nossa nação. Ó Deus amado, abençoa e sara o nosso país. Cura, Senhor Deus, esse problema, essa pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E que o Senhor também cure a nossa nação, a nossa pátria. Ó Deus amado, direcionando, ó Pai amado, a liderança da nossa nação, para que o nosso país realmente possa haver união. Nós sabemos que a união ela tem sido com um sentido pernicioso. O grupo de pilantras, o grupo de fraudulentos é muito grande, eles estão unidos numa poderosa força. Essa força a gente deseja que ela seja quebrada e que haja uma união no sentido contrário, no sentido de entender que somos todos brasileiros, estamos pisando na mesma terra, estamos debaixo do mesmo céu e que o Brasil é de todos os brasileiros. E que nós, com a posição que recebemos de liderança da nação, devemos honrar o Teu nome e trabalhar para o bem comum, para o bem geral, para o bem da nação brasileira. Que nos unamos nesse sentido, não para quebrar o país, mas para sermos bênção, para que o país se torne forte, uma nação poderosa, que a distribuição de renda seja igualitária, ou então que pelo menos seja uma distribuição de renda que realmente dê condições a todos de viver com dignidade. Ó Deus amado, nos ajude. Deus, salva o Brasil. Abençoa o nosso país. Abençoa o presidente da República. Dá força a esse homem. E ajuda, Senhor. Nós assim te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, está na hora da nossa despedida. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e que Ele renove as nossas forças, nos dê condições para a gente continuar aguardando o momento dEle, para que a gente possa voltar a estarmos juntos novamente. Eu agradeço a presença da Edivane, a saudade da Edivane, e todos vocês que estiveram aqui me aturando, me assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Não esqueçam, na terça-feira nós temos estudo da palavra, o nosso irmão Gleidson. Você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, acompanhe o estudo e você pode mandar lá a sua sugestão e
a dúvida e tudo mais que você achar necessário. Na quarta-feira nós temos a pregação da palavra pelo pastor Lélio, lá na IEC Viva Esperança. Então, de manhã. Quarta-feira à noite. Na quinta-feira, sim, na quarta-feira de manhã, eu ia me esquecendo, a minha mulher quase me dá um soco aqui. Quarta-feira de manhã tem a nossa consagração conduzida pela nossa irmã Amanda. Tem sido um trabalho muito bom, tá? Então, quarta-feira, 9 horas da manhã, você esteja participando. Se você não pode ficar em jejum, eu, por exemplo, não posso. Eu tenho um medicamento que eu tenho que tomar antes do café e tenho remédio de pressão que tem que tomar logo de manhã. Então, eu não posso tomar isso com o estômago vazio. Então, eu realmente já acordo com fome, a bem da verdade, embora eu jante tarde, mas enquanto eu durmo, meu estômago funciona. E de manhã eu acordo com fome. E aí, tudo bem, a fome dá até pra gente relevar, mas por causa desses medicamentos eu tenho que botar coisa no estômago. Mas se você consegue ficar, faça o jejum. Também se você não puder, não tem problema. Assista e participe. É muito bom, é muito interessante, tá bom? Isso é na quarta de manhã. Na quarta à noite tem a pregação do pastor Lélio, pela live lá da Igreja Viva Esperança, Congregação Viva Esperança. Tá? Quinta-feira, nós estamos estudando a palavra, livro do profeta Daniel. Tá? Nós vamos estar falando, se não me engano, é o capítulo, não sei se é o 3 ou 4, agora não me lembro. Mas leia Daniel todo, que aí você vai pegar ali o texto. Na sexta-feira, pregação pelo Paulo Henrique, presbítero Paulo Henrique. No sábado, pregação pelo presbítero Wagner, tá? Uma pregação muito, muito boa, tá? No domingo pela manhã, novamente pastor Lélio, às 10h30 da manhã, pela live lá da congregação. E à noite, esse que vos fala, se estiver vivo lá no domingo, a gente estará aqui pregando a palavra, se Deus permitir, tá bom? Deus abençoe a todos, tá? Fico feliz em vê-los, tá? Eu tenho que ir, a minha mulher está me apressando aqui, tá? Ela fica sempre me espetando aqui, tá? E, enfim... Fiquem na paz, um beijão, um abração para todos vocês e que a graça do nosso Deus eterno repouse sobre a vida de todos vocês. Beijão, ela vai mandar um beijo para vocês, entendeu? Tá bom? Fiquem na paz, porque eu fui, mas fico. Tchau.